Um remédio para diminuir o excesso de açúcar no sangue pode reduzir o risco de demência em até 22%, de acordo com uma recente publicação de uma revista científica americana. O estudo ainda não foi concluído, mas os pesquisadores estão otimistas com as descobertas que deverão ajudar a planejar melhor a seleção de medicamentos para pacientes com diabetes tipo 2, uma enfermidade que está diretamente associada ao risco de demência, como explica o cardiologista Nabil Goraieb. Quando a pessoa tem uma doença que atrapalha a circulação, que é o diabetes, ele age como se fosse entupimentos nos vasos sanguíneos que levam os oxigênio e alimentos para o corpo. Então chega a menos. Chegando menos oxigênio e alimentos, as células vão se destruindo, vão se deteriorando. E o cérebro não tem volta. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 55 milhões de pessoas no mundo todo vivam com demência. Não somente por causa do diabetes, mas também por outros fatores de risco, como o tabagismo ou a obesidade, por exemplo. E a expectativa é que esse número chegue a quase 80 milhões em 2030 e a cerca de 140 milhões em 2050. Portanto, essa nova descoberta científica chega para dar esperança da redução dessas estimativas, pelo menos entre os diabéticos. O estudo publicado na revista científica americana BMJ Open Diabetes Research and Care utilizou registros médicos eletrônicos de 560 mil pessoas com diabetes tipo 2, cadastradas no Sistema de Saúde para Assuntos de Veteranos dos Estados Unidos entre janeiro de 2001 e dezembro de 2017, submetidas ao tratamento da doença por um período mínimo de 1 ano, com 3 tipos de medicamentos: metformina, sulfonilureia e tiazolidinediona. Aqueles que tomaram esse último, também conhecido como TZD, tiveram um risco 22% menor de ter demência em relação aos pacientes que usaram apenas os outros 2 medicamentos, ainda sob análise dos pesquisadores. E é interessante que a gente está descobrindo que certos remédios para o diabetes acabam fazendo melhoras até no coração. Hoje a gente sabe que esse tipo de remédio que existe e os médicos já conhecem, ele além de diminuir o diabetes, vamos chamar desse jeito, a glicemia, é exatamente isso, ele tem outras funções descobertas por acaso. Ele faz bem para o músculo cardíaco, para o miocárdio. Então olha que legal, a medicina vai para um canto e acaba descobrindo 2 cantos. O especialista afirma que a comunidade médica precisa sim estar atenta aos estudos científicos para aplicar as descobertas aos tratamentos conforme a comprovação da eficácia. Mas ele alerta que para reduzir o risco de demência associado ao diabetes ou não, é preciso mais do que remédios. Hoje se estudaram alguns idosos, vários idosos, e que uns faziam caminhadas diárias de 1.000 metros por dia. 1.000 metros é fácil fazer, não cansa muito, na maioria. E aquele que não andava nada, ficava só sentado numa poltrona, com a televisão ligada, sem enxergar e sem ouvir, mas com a televisão ligada. Então, esses indivíduos demonstram que eles evoluíam mais para a demência do que aquele que fazia a caminhada diária. Essa é a receita do doutor. Hábitos saudáveis com exercícios e boa alimentação. E não apenas na melhor idade. Então nós temos que lembrar que a vida longa e com qualidade depende do jeito que você está vivendo hoje. Hoje é o decisivo para o amanhã.